Amém, irmãos. Estou vivendo, de vez em quando eu compartilho aqui do púlpito, um momento com respeito à educação dos meus filhos, que estão numa idade que é aquela idade mais crítica da educação. Eu já disse aqui que um amigo meu costuma dizer que a educação de filhos é assim, é igual a videogame, a próxima fase é sempre a mais difícil. Você pensa que você está na mais difícil, né? Comigo, por enquanto, está assim, a próxima fase está sendo sempre a mais difícil. Mas eu tenho fé que as próximas não vão ser tão difíceis, a gente sempre acredita. Mas, enfim, é claro, é um momento que cobra muito de nós. Na verdade, a impressão que eu tenho é que cobra muito mais de mim do que eu posso dar. É que exige de mim uma sabedoria, um equilíbrio que eu, pessoalmente, não tenho. Achei até que tinha. Quando eu era jovem, eu me iludia achando que tinha. Antes de ter filho, eu achava que tinha. Aí, quando a gente experimenta isso e precisa assumir uma postura disciplinar, e você tem que lidar o tempo todo com um equilíbrio entre amor e disciplina. E nem sempre você vai para o extremo correto, na hora correta, nem sempre você encontra o ponto de equilíbrio, e isso angustia a gente, isso desgasta a gente emocionalmente, isso desgasta a gente em todos os sentidos, faz a gente repensar a si próprio, faz a gente repensar a nossa própria formação e perceber que a gente não era tão bom assim quanto pensava. Isso confronta demais a gente, não é verdade? Quem é pai sabe do que eu estou falando. E a verdade é que a gente percebe que muito do que se fala de amor, hoje, no nosso tempo, eu, pessoalmente, nessa experiência como pai, estou desconstruindo, não consigo mais acreditar. Há muita, vamos usar um termo carinhoso, abobrinha, sendo falada a respeito do que seja amor de verdade, porque a nossa cultura dissociou o amor de disciplina, não é? O pai e a mãe boas são aqueles que são compreensivos, complacentes, o tempo todo mansos, como se estivessem diante de filhos que não possuem uma natureza pecaminosa. Quando a gente sabe que por causa dessa natureza, a educação exige de nós uma energia muito grande. E a gente, se não estiver disposto a despender essa energia, a gente não pode dizer que ama os nossos filhos. Uma educadora, certa vez, disse assim, olha, a educação não combina com cansaço. Você chega em casa todo dia cansado, e aí vem o seu filho, você precisa assumir um papel ativo na educação dele, e se você estiver cansado demais, você vai sucumbir e vai deixar ele educar a si próprio e ditar as regras. E ela disse, você vai ter que tirar a energia de onde você não tem, mas você tem que empregar energia na educação. E esse é um fato que a gente vê. Por que eu estou usando essa ilustração aqui e essa situação que eu vivo hoje? Para expor, na verdade, um falso conceito de amor. Não é um amor que você não pode ser austero em momento nenhum, você tem que ser uma pessoa absolutamente frouxa, vendida aos caprichos do seu filho e à tirania dele. Outro conceito muito distorcido que a gente tem visto de amor também na sociedade é o amor eros, não é? De um homem por uma mulher, muita gente falando que ama, muita gente pagando paixão, como se diz por aí, tendo atitudes aparentemente de amor pleno, e na prática, no dia a dia, esse amor se perde com muita facilidade. Na primeira tempestade, ele já se mostra um amor falso. Na verdade, eu estou falando tudo isso sobre amor aqui, porque o texto que a gente vai ler, ele fala sobre a sublimidade do amor de Deus, sobre um amor que a gente precisa conhecer no nosso Deus e precisa trazer Ele para a nossa vida e se deixar consolar por Ele. Por quê? Esse texto de Romanos 8, de 31 em diante, ele foi escrito para a igreja de Roma no primeiro século, que era uma igreja perseguida, onde os irmãos da igreja eram pegos, capturados, colocados nas arenas para serem comidos pelos leões, onde a fé deles era ridicularizada publicamente, onde eles eram motivo de chacota, era uma igreja considerada traidora do imperador, naquele tempo. Então era uma igreja que vivia acuada diante do risco de um martírio iminente, de serem mortos por causa da fé deles.
Então havia um medo de uma violência, havia uma humilhação, havia uma exposição, e aí eles tinham tanto ataques aos ideais deles por serem discípulos de Jesus. Você se identifica com isso? O tempo que a gente está vivendo tem uma semelhança com isso aí. Se você decidir viver o que Jesus ensinou na pós-modernidade, você provavelmente vai ser hostilizado. E também, casado com esse ataque frontal aos seus ideais de pureza e os ideais do reino pregados por Jesus, havia também um terror psicológico e físico, que era aquela violência empregada pelos soldados romanos, opressores, sim. E a gente também vive isso. Essa semana um irmão aqui da igreja compartilhou comigo que há poucos dias foi rendido por bandidos, tirando a filha do colégio, de 10 anos, a filha no carro, e os bandidos foram extremamente truculentos para simplesmente pegar o carro dele. Deram socos nele na frente da filha, ameaçaram matar, fizeram um terrorismo terrível. Ele disse: a minha preocupação nem foi que eles me matassem, porque eu sei exatamente para onde eu estou indo. Minha preocupação era esse terror todo na frente da minha filha, de 10 anos, que estava ali comigo. A gente vive essa situação caótica, e exatamente no meio de toda essa pressão contra os nossos ideais de fé, que não são nossos pessoais, não é? São os ideais do reino pregados por Jesus, e também hostilização em relação a riscos que a gente sofre por estar vivendo numa sociedade tão violenta, não é? Em que ideias não são muito toleradas, você tem que pensar exatamente como eu penso, e os ânimos vão se acirrando, e é no meio, então, dessa conjuntura que Paulo diz o seguinte, leia comigo, Romanos 8:31, que diremos, pois, diante dessas coisas que a gente está ouvindo falar aí? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará, juntamente com ele, e de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos? Olha que injeção de ânimo que Paulo dá na igreja, né? Injeta na igreja um ânimo. Gente, vocês estão sendo hostilizados, atacados, afrontados de toda forma, pressionados contra a fé de vocês, contra tudo que vocês acreditam. Mas eu quero que vocês entendam que em todas essas coisas vocês já são vitoriosos, que vocês não podem enxergar essas questões temporais, físicas, como o resumo da sua vida, porque há algo muito maior reservado para você. Você está fazendo parte de algo muito maior e você não pode perder isso de vista. E esse algo muito maior tem a ver com a grandiosidade do amor de Deus por nós. Às vezes a gente perde isso de vista. E tudo que o inimigo das nossas almas mais sonha é que a gente se esqueça de quem nós somos diante de Deus, que a gente se esqueça de como Deus nos vê, que a gente se esqueça do quanto Deus nos ama. Por isso, ele, preocupado com isso, que a gente se enfraqueça com isso, ele diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é uma pergunta retórica para ele falar assim, se o maior e mais poderoso de todos está com a gente,
quem vai estar contra a gente? Todos os outros diante dele são fracos. E essa nossa fé precisa, com certeza, trazer para nós um bem-estar que o mundo não explica, que o mundo não consegue compreender. E a gente precisa, então, deixar que esse amor de Deus real, concreto, sólido, prático, afete a nossa vida e a nossa forma de viver nesse mundo. Afete. Só que a gente precisa construir isso biblicamente, entender biblicamente o que a palavra ensina sobre esse amor. Será que você pode dizer que tem desenvolvido uma fé consciente em quem Deus é, uma fé consciente em como Deus te vê, no quanto Deus te ama, no quanto Deus está preocupado com as lutas e desafios que você está vivendo hoje? Porque é importante que a gente faça isso, porque senão a gente vai sucumbir. A fé vai arrefecendo, você vai perdendo o sentido em fazer tudo que você faz para Deus e para a glória dEle. Por isso precisa ser lembrado, e Paulo estava lembrando a igreja. Então, em que sentido, a gente deu esse título aí para a mensagem, né? O maior amor do mundo. Em que sentido o amor de Deus é o maior amor do mundo? Em primeiro lugar, o que Paulo fala para confortar o coração daqueles irmãos, e que deveria, na verdade, hoje, confortar o nosso coração de uma forma plena, de uma forma que a gente nem precisasse do segundo e do terceiro ponto. Mas a gente é presbiteriano, a gente vai chegar até lá. Brincadeira, irmãos. Ele fala assim, olha, Deus planejou a minha e a sua salvação. Isso, irmãos, deveria dar um ponto final. O Senhor agiu em direção a mim e a você, movido tão somente pelo seu amor. Por que ele, então, foi movido pelo seu amor? Porque, na verdade, gente, Deus não tinha obrigação moral comigo e com você. Ele não tinha obrigação moral com o homem, o ser humano caído, que ele criou para uma relação de reciprocidade espontânea, de resposta à sua criação amorosa. E aí esse homem vai e trai ele. E a partir do momento que o homem trai ele na queda, ele já não tem mais a obrigação moral de tecer plano algum para esse homem. Se Deus deixasse o homem seguir o seu curso rumo à perdição eterna, rumo à sua própria arrogância, que destrói ele de uma forma sistemática, Deus continuaria sendo Deus, um Deus de amor pleno, santo, perfeito. Ele continuaria sendo Deus, ele continuaria sendo amor, mas ele então decidiu, no seu propósito soberano e eterno, salvar alguns. Ele decidiu fazer um plano para salvar alguns, sem ter obrigação nenhuma disso. E isso é a revelação do amor de Deus, diz o texto. O amor de Deus não é um conceito teórico, filosófico ou literário, mas é uma atitude, é sempre uma atitude na Bíblia. Tem gente que acha que amor é um conceito, né? Fica tentando explicar conceitualmente. Mas na Bíblia o amor é algo muito prático. E Deus não só deu provas disso, como Jesus se entregando deu provas disso. Ele deu provas disso enviando o seu próprio Filho. E é isso que ele diz. Não poupou o seu próprio Filho, foi Cristo que morreu e também intercede por nós. Então, a entrega do seu próprio Filho, ou seja, o que Paulo está dizendo aqui, olha, até mesmo o Filho dele ele entregou como prova desse amor. E às vezes, irmãos, a sensação que eu tenho quando eu leio esse texto é que a gente não se dá conta, porque a gente já está tão acostumado com a pregação do Evangelho, com o conhecimento do que isso significa, ao passo que quando essas mesmas verdades chegam numa tribo isolada, causa um impacto tremendo, porque eles não tinham noção de conhecer um Deus tão maravilhoso, bondoso e tremendo, como aquele caso de Papua Nova Guiné, que o pastor Henrique às vezes cita aqui, de que ficaram maravilhados com a palavra, ficaram maravilhados com o Evangelho. Por quê? Porque aquilo impactou a vida deles, e muitas vezes a gente não se dá conta. Paulo diz em Romanos 8:3, aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne,
Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. O que ele está falando? A vinda de Jesus, até então, o homem era condenado, agora o pecado é o condenado. Ele condena o pecado, ele anula o efeito do pecado. Paulo faz um trocadilho nesse sentido aqui. E o amor de Jesus é um amor que se deu espontaneamente. Jesus disse, olha, eu que estou me entregando. Eu vim em obediência ao Pai, mas o Pai não me obrigou. Ele diz assim em João 10,17, eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. O Pai e o Filho expressando amor pleno a nós, e nós muitas vezes continuamos agindo como se Deus não fosse digno de uma resposta espontânea e grata da nossa parte. Qual é a resposta espontânea e grata que Deus espera de mim e de você? Senão que a nossa vida seja entregue a Ele em santificação. Esse é um tema recorrente em toda a palavra, que a gente entregue a nossa vida em santificação. A gente sabe que o reino de Deus é um reino de amigos, mas Jesus diz assim, vocês são meus amigos se fizerem o que eu lhes mando. Ele diz assim em João 14:21, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei. Por quê? Porque se eu não obedeço, eu simplesmente desprezo, desmereço, faço pouco caso do que Ele fez por mim na cruz, demonstrando que a lógica que está regendo a minha vida, o meu pensamento, os meus valores, é uma lógica infernal do pecado, e não a lógica de um coração que foi visitado pelo Espírito, que é grato, que quer responder espontaneamente. Senhor, ninguém está me obrigando a buscar te obedecer, ninguém está me obrigando a buscar uma vida pura na tua presença, uma vida coerente com o teu evangelho. Não, eu faço isso porque eu fico constrangido diante do que o Senhor fez por mim naquela cruz. Amém, irmãos? A gente deveria ter essa resposta. Isso não tem nenhum pastor chamar a gente para conversar, para explicar isso para a gente, para cobrar isso da gente, líder de célula, discipulador. Só a necessidade dessa cobrança já deveria nos envergonhar. Pelo menos aqueles que de fato nasceram de novo, que de fato são filhos de Deus, que não são meros religiosos, assíduos a uma igreja. São verdadeiros discípulos de Jesus nesse mundo. Deus não espera de nós sacrifícios. O seu filho já fez o sacrifício de uma vez por todas, de graça. Essa bênção já foi conquistada por nós, Ele só espera de nós essa entrega, essa obediência espontânea. Então, isso seria a prova de que eu não só percebo a glória desse amor bendito de Deus por mim, me deixo consolar por Ele, como também eu reajo a esse amor de forma positiva, deixando que Ele, a palavra dEle, condicione a minha vida. E Ele continua falando, e Deus quem o justifica. A palavra ensina largamente que em Cristo nós somos justos. Esses dias, uma das últimas mensagens, a gente falou aqui, não é, que Jesus é o nosso Paráclitos, o nosso advogado. Ele é aquele que nos defende diante do juiz, e não só nos defende, como já pagou a nossa fiança, justificando a nossa alma caída, pecadora e merecedora de condenação. Aí, quando ele faz isso, alguns se acham merecedores, dignos, bons demais. Quando, na verdade, a gente tem que se curvar diante do Senhor com o coração grato. E Ele diz, olha, e Ele também intercede por nós. Diante da cruz, seria ofensivo a gente reivindicar qualquer outra prova do amor de Deus. Porque a obra de Jesus foi completa. Ela tanto foi completa, mas aí tem o Espírito Santo que age hoje. Mas o Espírito Santo foi enviado por Ele. Mas eu vou enviar um outro Consolador, o próprio Deus vivendo em nós. Então, irmãos, essa é a prova cabal do amor de Deus por nós.
pelo seu povo. E a gente, então, precisa se sentir consolado, encorajado. Por isso que o autor de Hebreus fala assim, você está cansado, está desmaiando na sua alma? Então, fita os seus olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, que em troca da alegria que tinha sido proposta a ele, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha. Considerem atentamente nele, para vocês não ficarem desmaiando na alma de vocês, se vitimizando. E a palavra, então, nos ensina a olhar para Jesus, a ser gratos a Jesus, a se sentir amados por ele e a buscar viver reproduzindo aquilo que ele ensinou em discipulado, em imitação de Cristo, em santificação. Segunda prova do amor de Deus por nós, o amor de Deus é o maior amor do mundo, porque nele nós temos a garantia de uma vitória maior. Ele fala, quem vai separar a gente do amor de Deus? Será tribulação, luta, crise financeira, crise política, crise econômica do país, fome, nudez, perigo, espada? Será que alguma coisa pode separar a gente do amor de Deus? Aí ele fala, na verdade, em todas essas coisas nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Veja bem, há pessoas que passam fome, nudez, perigo, espada, em consequência dos seus próprios pecados, da sua própria ganância, enfim, dos seus próprios erros. Mas Paulo está falando aqui de pessoas que enfrentam essas coisas por causa da sua coerência com o Evangelho, porque estão vivendo uma vida diante de Deus com temor, com humildade, com o coração quebrantado. Então ele está falando como um apóstolo que estava vendo a igreja viver isso. Então o que ele está falando aqui? Olha, para vocês que, embora vivam no mundo, não vivem segundo a lógica do mundo, vivem segundo os princípios e valores maiores do reino de Deus, vocês têm que saber que há muitas derrotas que vocês vão enfrentar aqui, que para Deus não são derrotas, que para Deus são vitórias. Há portas que vão se fechar, e você vai encarar elas como derrotas, mas elas não são derrotas, são vitórias. Há relacionamentos, por exemplo, de namoro que podem se partir, e aquilo não foi uma derrota, aquilo foi uma vitória diante de Deus, na sua vida, e você nem tem ideia do livramento. Então, o vencedor, na lógica desse mundo, é aquele que obtém uma vitória aqui, não é? Que sobe ao pódio, que é o primeiro lugar no pódio. Mas o mais que vencedor é considerar como vitória algo muito maior do que se pode conquistar aqui nessa existência. É experimentar o que Jesus conquistou por nós na cruz, hoje e por toda a eternidade. Amém? Isso é mais que vencedor. É saber, eu entender que a minha vida não se limita aqui, não é daqui, e eu estou vivendo segundo uma perspectiva muito mais elevada e eterna. Não é simplesmente uma perspectiva materialista das minhas conquistas, das minhas vitórias, do meu triunfo em certas coisas aqui, não. Há coisas muito maiores que a palavra me garante que eu vou triunfar em glória diante de Deus. Então, a gente muitas vezes fraqueja porque a gente associa a bênção de Deus ao nosso bem-estar material, ao nosso bem-estar nesta existência. Mas o que a palavra está dizendo, o que Paulo está tentando passar nesse texto é que não. Ele fala com todas as letras aqui, né? Ele faz uma descrição aqui de coisas que nenhum de nós quer passar nunca, mas ele falou, mesmo que você venha passar, você é mais que vencedores em todas essas coisas. Mesmo que você venha enfrentar todas essas lutas, porque há muitas lutas que são bênção de Deus para a nossa vida, que vem para tratar a gente, que vem para trazer cura, que vem para tirar a gente da ilusão, da mentira, da falsidade. E aí Deus permite sim que a gente passe por algumas adversidades, mas Ele garante que vai estar conosco ali no meio da fornalha, amém?
Ele vai estar conosco, vai nos dar vitórias. Por isso, Paulo falava tão abertamente sobre isso, não é? Nos foi concedido não apenas crer em Cristo, mas também padecer por Ele. Quando ele fala assim, não sei se você já viu lutador de boxe, né, colocando no roupão, né, posso todas as coisas naquele que me fortalece, gente colocando adesivo no carro. Mas se você for ler o texto todo, ele fala, ó, aprendi a viver em fartura, aprendi a viver em miséria, em lutas, e assim, e assado. Ele fala um monte de luta pela qual ele tinha passado e fala assim, posso todas as coisas. Eu posso passar por qualquer coisa e qualquer situação, desde que eu esteja com o Senhor, eu vou estar bem. Porque Ele vai me trazer a paz que só Ele pode dar. Viver em fartura e em escassez. Aquela velha frase da música, não é? Portas que se fecham são iguais às portas que se abrem, se abertas ou fechadas por Deus. Amém? Terceiro e último lugar, o amor de Deus é o maior amor do mundo, porque suas promessas são inabaláveis. Vejam como Paulo conclui essa sessão de forma gloriosa, dizendo, verso 38, estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem coisas sobrenaturais, transcendentes, potestades, nem poderes terrenos, profundidade, qualquer coisa na criação, coisa material, não é? Nada absolutamente que você possa imaginar vai poder nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, amém? Isso é uma garantia que o Senhor nos dá, que se a gente estiver buscando viver uma vida diante dEle, em paz, com o coração entregue a Ele, nada absolutamente pode nos separar do amor dEle, nem mesmo as nossas falhas nos separam muitas vezes dEle, se tornam oportunidades de Ele nos aproximar. Poder se aperfeiçoa na fraqueza, não é? Publicano lá, batindo o peito, envergonhado, é esse que Deus quer usar, é essa pessoa quebrantada, não um religioso, fariseu arrogante, mas é aquele que, assim como eu e você, aqueles que se reconhecem falhos, fracos, incapazes, muitas vezes. E Deus, então, quer nos usar. E muitos cristãos, então, têm uma relação com Deus muito volúvel, né, que é aquela instabilidade, dependendo do humor do dia, você está bem com Deus, dependendo do humor do dia, você não está bem com Deus, mas a palavra nos garante que Deus não é assim com a gente, amém? E isso deve nos trazer paz. Números 23, 19, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Deus não trabalha com essa lógica de um dia está bem, outro dia não está bem. Ele está bem o tempo todo, Ele sabe o que é melhor, Ele está conosco. E as promessas dEle não são promessas que, dependendo de como Ele acordou, Ele vai cumprir ou não. Ele vai cumprir todas as promessas, mesmo essas grandiosas que Ele coloca aqui. O amor por Deus, de Deus por nós, não é circunstancial. Isaías 64, 4. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Amém, irmãos? Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Essa é uma promessa do Senhor. E a gente deve, igualmente, se aproximar dele, entregando a Ele toda a nossa luta, crise, motivo de tristeza, abrir o coração, usar a oração terapia, que é a melhor terapia que tem, né? Se orar muito, como o pastor Marcão pregou semana passada, porque é o melhor divã que existe, é esse divã de Deus, que você tranca a porta do quarto em secreto, rasga a alma diante dEle, deságua ali as suas crises, seus motivos de tristeza, de choro, de luta, de tribulação, crendo nas promessas dEle, falando, Senhor, a Tua palavra diz que você trabalha para aqueles que esperam no Senhor, eu espero no Senhor, eu espero pela Tua intervenção na minha vida, no meu coração frio muitas vezes, eu espero pela Tua intervenção na minha casa, na minha família, no meu casamento.
Eu espero pela tua intervenção nesse pecado que está me acompanhando há tanto tempo, e eu quero que o Senhor intervenha, opere um milagre, me trate, me liberte, me dê uma língua pura, um falar puro, converta as intenções do coração, pureza moral, confessada diante de Deus. Senhor, eu quero que meu corpo seja santuário do teu Espírito, e o Espírito não convive com o pecado, eu quero viver em santidade para a tua glória. Vem habitar em mim, vem tirar de mim o que está sujo, o que está atrapalhando, causando interferência na minha relação contigo. Eu quero viver assim, Senhor, porque eu sei que o teu amor vai sempre me conduzir a isso, a essa vitória, uma vitória que o mundo não conhece, mas aqueles que têm caminhado com Jesus conhecem hoje e vão continuar conhecendo eternamente. Vamos fazer algumas aplicações finais aqui, para você anotar, para levar para a tua célula. Primeira, corresponda ao amor de Jesus em obediência. Você não precisa se sacrificar mais. Jesus já se sacrificou por você de uma vez por todas. Ele já te declarou justo. Você continua sendo injusto, você não é inocente, você é culpado, mas você é declarado justo, é absolvido, a sua fiança foi paga. Veja tudo isso, contemple essa realidade revelada na palavra, deixe-se maravilhar por ela e diga: Senhor, eu quero responder em obediência ao Senhor, porque eu não quero que o meu relacionamento contigo seja apenas baseado no que o Senhor fez por mim. Eu quero responder ao Senhor, eu quero ter um relacionamento recíproco e verdadeiro, de forma a confessar constantemente minhas falhas, meus erros, e buscar responder esse amor do mesmo modo como o Senhor tem feito comigo. Segunda aplicação, lembre-se sempre da mais que vitória que te aguarda. Lembre-se que você não está aqui para ser um vitorioso, segundo o mundo diz que você tem que ser vitorioso. Segundo os livros de autoajuda dizem que você tem que ser vitorioso. Não é? Você tem que ser vitorioso segundo Jesus foi vitorioso. Aquele que não tinha onde reclinar a cabeça, não é? Aquele que viveu uma vida plena até os 33 anos de idade e dividiu a história em dois. O homem mais relevante de toda a história. E a relevância de Jesus estava no fato de que ele não experimentou o pecado. Você quer ter uma vida relevante, uma vida que vai causar grande impacto na sua família, no seu ambiente de trabalho, que vai causar impacto até mesmo na igreja? Procure viver como Jesus, uma mais que vitória, é mais do que qualquer conceito de vitória que se possa ter noção nesse mundo. Eu quero viver para a glória de Deus, essa mais que vitória que Ele tem para mim, uma vitória que quando eu chegar lá no céu, Ele vai falar: está vendo, você foi vitorioso, embora você, aos olhos da sociedade, tenha sido um fracassado, mas aos olhos do reino de Deus você foi um vitorioso, porque viveu segundo a lógica e os valores do reino de Deus em obediência a Jesus. Terceira e última aplicação, confie nas promessas inabaláveis de um Deus que não falha. Deus não é instável, Deus não é homem para que minta, Deus não é volúvel, Deus é Deus. Deus, quando fala, cumpre, e Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam, e Ele está preocupado com a minha e com a sua causa, e Ele simplesmente nos convida a um relacionamento de amor verdadeiro, em que a gente vai se deixando aperfeiçoar pelo Espírito Santo vivendo em nós, e Ele vai tratando a nossa alma, porque Ele não falha. Então, a gente só vai viver uma involução constante, uma derrota constante espiritual, se a gente não estiver buscando Ele, se a gente não estiver buscando Ele, esperando nele. Aqueles que nele esperam, Ele está trabalhando em favor. Amém, irmãos? Senhor querido, obrigado pela Tua palavra que revela para nós verdades tão sublimes. Ficamos pequenos aqui, diante do que o Senhor fez por nós na cruz, e queremos aprender a expressar gratidão por tudo que o Senhor fez e tem feito por nós,
continua intercedendo por nós, continua nos pastoreando, guardando o nosso coração, nos alertando, nos despertando. Vem tratar conosco, Senhor. Vem nos atrair a Ti, vem nos atrair a Tua palavra, vem nos fazer gente cada vez mais zelosa em Te buscar, que aprende todo dia a Te amar, para que a nossa vida seja uma vida daqueles que experimentam mais que vitória, são mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em Teu nome te pedimos, Jesus. Amém, Pai.